Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje a respeito de uma educação para a eternidade. Irmãos, no Brasil existe cerca de 30 milhões de desviados no Brasil. 30 milhões de crianças que são educadas na fé cristã, mas quando estão adultas, elas se desviam. Então, é um tanto quanto preocupante, é assustador esse dado da quantidade de filhos que se desviam na adolescência ou quando chegam nas universidades. Se nós continuarmos assim, se não houver transformação nenhuma, nós vamos entrar para a história nesse dado de 85% das nossas crianças, nós não vamos vê-las na igreja daqui uns 15 anos. A cada 10 crianças que estão na igreja, 8 delas serão destinadas ao inferno. Irmãos, quem será? Quem serão essas 8? Será que vai ser Samuel e Natã? Será que vai ser Miguel? Será que vai ser Calel? Será que vai ser Lara? Quem serão os 8 que vão se perder? Então, irmãos, nós temos um trabalho muito grande a fazer para lutar pelos nossos filhos. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Nós só temos uma chance de incutir a palavra de Deus na infância dos nossos filhos. Essa é a idade, essa é a nossa oportunidade. A infância é uma só. Eles nunca mais voltarão a ser crianças. Enquanto eles são crianças, nós temos muito mais acessibilidade ao coração deles. Eles são mais flexíveis, eles são obedientes, eles são bons ouvintes, têm o coraçãozinho pronto para receber a palavra de Deus. E se nós deixarmos passar essa idade, vai ficando cada vez mais difícil de alcançar o coração dos nossos filhos. Mas cresceu na igreja, mas foi criado na igreja. Então a gente descansa, né? Não, eu sempre levei para a igreja. Então nós temos que substituir isso daí, queridos. Não é só tirar a criança de casa e trazer para a igreja. Isso é importante? É importante, muito importante. Mas nós temos que levar a igreja para dentro da nossa casa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas hoje eu quero convidar vocês. Ide para o seu mundo chamado lar e pregue o evangelho para a criatura chamada filhos. Nós temos um mundo dentro da nossa casa. Temos ali o nosso primeiro campo missionário. É desses que o Senhor vai pedir contas a nós. Os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor, e um dia eu terei que dar conta diante de Deus dessa criatura que o Senhor permitiu e confiou a todos nós. Existe uma mentira em que nós acreditamos e vivemos essa mentira. Nós achamos que o nosso trabalho enquanto pais é limitado somente nessa vida terrena. E quando ele morrer aos 80 anos? Tudo que você se desgastou e você investiu, para que serviu? E a eternidade? E depois dessa vida? O que você está plantando na vida do seu filho que vai servir para a eternidade? Nós estamos sendo consumidos para fazer o que for melhor para os nossos filhos nesse curto espaço de tempo. Quando não pensamos o que vai ser dos nossos filhos na eternidade. Você já parou para pensar do seu filho no inferno, na eternidade inteira? Irmãos, uma boa educação é uma educação que visa o futuro, mas não o futuro de 80 anos, mas o futuro da eternidade. Agora, queridos, uma pergunta: de quem é a responsabilidade de educar os filhos para a eternidade? Se ele está dizendo, eu ordeno
que você ordene aos filhos. Essa palavra aqui é para quem? Quem que ordena os filhos? É quem? Pai e mãe. Pronto, então, pai e mãe, eu ordeno que você crie seus filhos para que eles se conservem nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Então eu, enquanto pai, enquanto mãe, vou contar à próxima geração, à minha geração, aos filhos da aliança, as maravilhas que Deus fez. Ou seja, pai e mãe precisa falar de Deus o tempo todo. Então, a nossa função é pegar o conhecimento da palavra de Deus e colocar dentro da mente da criança. Nós somos responsáveis em dar direção para ela, para a eternidade dela. E nós só temos uma chance. É importante ter uma continuidade daquilo que você faz em casa com outros irmãos na igreja. É como se fosse um triângulo. A primeira base é a família. Sempre foi e sempre será a família. E aí tem a igreja, que é o outro pilar, e a escola, da qual ela passa grande parte do tempo. Então, temos que saber se todo esse conjunto, né, estão formando um caráter cristão, visando a eternidade. Nós temos que abrir mão das nossas vontades, se é que nós queremos essa eternidade dos nossos filhos no céu. Temos que ter empenho, determinação e foco. Tenham paciência, eles não vão querer ouvir da palavra, eles não vão querer obedecer, eles não vão querer ler a Bíblia, eles não querem. É assim. Os meus também não querem. Mas a ação do Espírito Santo é a palavra de Deus que vai transformar o querer deles, não é nossa função. Nossa função é levar a palavra. Você tem que olhar para a sua casa como um campo missionário. O seu coração tem que estar lá dentro. O Senhor permitiu e confiou a você filhos. Então, o seu coração tem que estar lá e os seus olhos precisam estar na eternidade. É intencional, é uma maternidade, uma paternidade intencional o tempo todo. Irmãos, a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos chama-se Jesus Cristo. O Evangelho. Não tem herança melhor. E isso não custa dinheiro. Custa empenho e trabalho. Mas precisamos de pais comprometidos que digam: eu vou fazer o que for preciso em prol à alma do meu filho. Eu vou me acabar, eu vou me desgastar, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou assistir o meu programa predileto. Hoje eu não vou jogar bola porque eu quero ter tempo com meu filho. É se anular, irmão, durante um tempo, em prol à alma do seu filho. Pais, os seus filhos precisam de você. A igreja precisa de você. A sociedade precisa de você. Se vocês desertarem do seu posto, a família naufragará e o mundo perecerá. Entende a abrangência desse trabalho? E quando nós fazemos algo para os nossos filhos, não para neles. Eles vão afetar os filhos deles, os filhos dos filhos, uma repetição de modelos. Eles vão aprendendo e vão repassando para outras gerações. Irmãos, criança não vem sozinho para a igreja. Nós temos que trazê-las. Porque trazê-los para a igreja no domingo é um mandamento, é o 4º mandamento. Não é um terrorismo dizer: vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, crente tem que ficar na igreja. Não escutou o pastor falar que tem que ir para a igreja? Não é isso. É a alegria de estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor para estar do que na casa do Senhor, na casa de oração. E outra coisa que traumatiza a criança é quando pai e mãe ficam falando mal da igreja na frente da criança. Os pais mal saem aqui na frente do portão, já começam a criticar o presbítero, o pastor. E isso a criança vai se alimentando, vai só escutando. Isso eu chamo de trauma. Porque quando ela crescer, o último lugar que ela quer estar é na igreja. Porque os pais mostraram que a igreja é um lugar difícil de se conviver. Então, quando
você gasta tempo ensinando a palavra de Deus, e quando seus filhos se ausentam de perto de você e se depara com algum ensinamento diferente daquele ensinamento que você ensinou em casa, a criança vai dizer: eu não sei o que é isso daí que você está falando, mas eu não concordo não. Eu aprendi de outro jeito. A mente dela já está pronta, já está preparada. Então ela não vai aceitar qualquer tipo de doutrina. A gente gasta tanto tempo ensinando os filhos, e aí eles sentam ali no meio-fio, ali, 20 minutos de conversa, eles jogam fora tudo que você ensinou. Porque é um ensinamento raso. Nós estamos com um ensinamento muito superficial de quem é Deus, da grandeza de Deus, da obediência à palavra de Deus, do castigo, do juízo de Deus. Eles não estão preparados e por isso se perdem. Não tem raízes. Ninguém pensaria em pegar uma plantinha recém-plantada e colocá-la no jardim da sua casa em uns dias de inverno e achar que essa plantinha vai sobreviver e vai dar frutos. O que acontece com uma plantinha que não está pronta? Quando você joga ela nas adversidades e nas universidades da vida, ela morre. Por isso existe a estufa. Nossa casa é essa estufa. A nossa casa é esse ambiente que protege, acolhe, ensina, inculca e envia. Eu sei, irmãos, que alguns de vocês devem estar pensando assim: olha, Elaine, na minha infância eu não tive ninguém lendo a Bíblia para mim. Meu pai e minha mãe não oravam comigo. Ninguém comprava livrinho para mim. Eu não tive catecismo, não tive música infantil. E olha só, eu estou na igreja, olha, sobrevivi. Irmãos, mas você vai acreditar no acaso em relação ao seu filho? Você vai deixar ele correr o risco? Enfim, hoje nós estamos falando aqui não da decisão dos filhos, irmãos, porque chega uma hora da vida que eles escolhem. Infelizmente, nós não temos o domínio na escolha deles. Eles vão decidir. E aí, querido, se você fez a sua parte, vai ser menos desesperador. Mas você tem que confiar no Senhor, regar o seu trabalho com oração. Porque a transformação do coração deles é só o Espírito Santo que faz. Nossa paternidade não será avaliada pelo resultado, mas será avaliada pelo nosso empenho em exercê-la. Pregue o evangelho para o seu filho como se a salvação dele dependesse somente de você. O que eu direi ao Senhor? Que eu não tive tempo de educar os meus filhos no caminho do Senhor. Irmão, se Deus nos deu essa tarefa de educar os nossos filhos e direcioná-los para a eternidade, e nós estamos falando que nós não temos tempo, então significa que nós estamos fazendo algo que o Senhor não pediu para Ele fazer. Porque todos nós temos um dia com 24 horas, e nessas horas você precisa ter tempo para evangelizar os seus filhos. Você não está lidando com uma criança somente. Você está lidando com uma alma. Quando você olhar para o seu filho, não veja só as criancices dele. Não veja só as birras dele. Não veja somente o trabalho que ele dá. Mas veja além. Olhe com os olhos espirituais e veja a eternidade do seu filho. E como você deve conduzi-lo. Reflita sobre o seu tempo. E o que você dirá ao Senhor no último dia. Você nunca se arrependerá de nenhuma quantidade de trabalho que empreendeu, de nenhum sacrifício que fez, de nenhum sofrimento que passou, para treinar os seus filhos a serem como você, herdeiros de uma imortalidade gloriosa, onde a tristeza e a dor terão fugido para sempre. O nome disso é eternidade no céu. Esse é nosso alvo. É para isso que serve o nosso empenho, o nosso trabalho. É a eternidade no céu. Nós poderemos estar lá, irmãos, com a nossa família, com os nossos filhos. Eu quero ver você lá. Eu quero ver vocês lá.
Se nós nos lembrarmos um do outro, nós vamos olhar lá no céu e vamos falar, valeu a pena, viu? Valeu a pena. E eu finalizo dizendo, ide para o seu mundo chamado lar e pregue o evangelho para a sua criança, para a sua criatura chamada filhos. Vai valer a pena. E agora eu finalizo.